Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de começar esta intervenção, gostava de dirigir-me a todas as populações que neste momento enfrentam, em muitas das vezes, o combate das suas vidas, o combate das suas propriedades, o combate das suas famílias. E queria dizer-lhes, em nome do Parlamento, que um Parlamento decente reconhecerá que nos últimos anos não foi o Partido A, o Partido B ou o Partido C. Queríamos deixar um grande aplauso a todos os nossos combatentes pela paz e assumir a nossa responsabilidade política porque lhes falhámos a eles e o país falhou-lhes nesta responsabilidade. Senhor Presidente, senhores deputados, o tema que nos traz aqui hoje, porém, é outro. Há uma semana, Portugal viu a fuga espetacular, ou quase espetacular, de vários prisioneiros perigosíssimos para a ordem pública. O país assistiu com um misto de estupefação, de incredulidade e também de crítica àquilo que aconteceu. Homens que já haviam tentado fugir juntos. Homens que aproveitaram o seu tempo no recreio, mesmo debaixo da vigia de guardas, para com escadas, sublinho, com escadas, passarem os muros de uma prisão que o nosso sistema considera de alta segurança. Esta fuga não envergonhou só os portugueses, não envergonhou só aqueles que deviam pôr a mão na consciência do sistema prisional que construíram aos últimos anos. Esta fuga envergonhou o mundo inteiro ao olhar para Portugal. Devemos às vítimas destes criminosos um pedido de desculpa, mas devemos, acima de tudo, a Portugal e aos portugueses o pedido de desculpa com a garantia de que não se repetirá, que ninguém fuja das nossas prisões sem que depois não seja encontrado. Mas não. O Governo preocupou-se em amnistiar pessoas para sair das prisões. Foi isso que fizemos neste Parlamento. Amnistiámos presos que estavam lá dentro para cometerem crimes cá fora novamente. Chamámos-lhe Covid-19. O Governo chamou-lhe limpeza das prisões. Para isso, o Governo esteve pronto. Para amnistiar, para dar indultos, para conceder. Nunca esteve, nem PS nem PSD, disponíveis para melhorar aquilo que era uma catástrofe anunciada em Portugal, o nosso sistema prisional. Connosco não haverá amnistias, mas haverá boas e melhores prisões para os bandidos deste país. É sempre estupefacto olhar para isto. Mas era importante recordar a história da relação do país com o sistema prisional nos últimos anos. Em 2021, governo de António Costa, multiplicaram-se nas nossas prisões reuniões entre estruturas sindicais, corpo da guarda prisional e os estabelecimentos diretivos das prisões. Algumas destas reuniões foram acompanhados, indireto ou diretamente, por membros do governo. Cito 2021, 2018, 2017, 2015, 2012. Tudo. Sabem o que diziam esses relatórios? Perigo de fuga para muitos dos reclusos, incapacidade de controlar as prisões, carreira extremamente pouco atrativa para os guardas, desmotivados, que colocam a sua vida e a sua integridade em risco a todo momento. Incapacidade de controle das celas, incapacidade de controle e coordenação com outros órgãos de polícia. Foi dito ao PS, foi dito ao PSD, foi dito a todos. E chegámos a dezembro deste ano. Val de Judeus tinha 530 reclusos. Sublinho, 530 reclusos. Estavam a guardá-los 117 homens. Senhoras e senhores deputados, isto não é uma irresponsabilidade. Isto é pôr os nossos concidadãos e as nossas concidadãs em risco de vida mortal. Se estes homens cometerem algum crime de sangue em Portugal, sobre todos pesará esta responsabilidade do sistema prisional português. Senhor Presidente e senhores deputados, há 15 anos havia uma média de 2,48 reclusos por guarda prisional. Sublinho, 2,48 reclusos. Hoje, essa média já está nos 3 por recluso. A média dos guardas prisionais é próxima dos 50 anos de idade. 50
anos de idade. E pede-lhes o Governo, pede-lhes a Direção-Geral das Prisões, que façam horas múltiplas, que vão a celas tentar guardar e buscar pessoas perigosíssimas e que ainda não tenham casas para habitar quando estão sob sujeito a perigo real, eles e as suas famílias. O que foi feito às prisões, o que foi feito aos guardas prisionais, o que foi feito aos técnicos de reinserção social tem um nome mesmo visto da Europa para cá. Um nome que nós gostamos muito de usar, mas é este mesmo. Vergonha. Vergonha por como deixaram estes homens e mulheres. Nos últimos 15 anos, só os 15, fugiram das nossas prisões, das prisões portuguesas, 160 reclusos. Fugiram mesmo. Estavam presos, mas saíram e não voltaram. Preocupámos-nos com isso? Não. Alguns até queriam acabar com prisões e dizer façam o que entenderem e andem por aí à solta. Outros preferiam amnistiar e dizer vão lá para fora e tentem encontrar-se como puderem. Mas 160 fugiram. Era bom saber quantos deles já estão no sistema prisional novamente, porque talvez nos envergonhasse ainda mais do que estamos agora. E era muito importante que no dia de hoje, em que sabemos que alguns destes reclusos que saíram das prisões nos últimos anos são os incendiários que estão agora a pôr o país a fogo, que nós temos de dar uma garantia ao país. Os incendiários, os violadores, os homicidas, estes que são terroristas têm um único lugar em Portugal. Um único. É a prisão. Seja ela qual for, é um único lugar em Portugal. Um único lugar em Portugal. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Governo talvez devesse assumir também esta responsabilidade, mas sobretudo o antigo Primeiro-Ministro António Costa deveria assumir esta particular responsabilidade. Afinal, quem desativou as torres de vigia dos sistemas prisionais? Afinal, quem reduziu o número de guardas a um mínimo histórico neste país? Afinal, quem não deu à Guarda Prisional as características legais que lhe permitiria agir como outro órgão de polícia criminal? Afinal, quem foi o partido que no momento mais doloroso da vida nacional não trouxe ao Parlamento nenhuma proposta para reforçar as prisões ou os seus guardas, mas trouxe para amnistiar os presos que já lá estavam? Afinal, quem foi o partido que, preocupado desde 2018 com as condições dos presos, nunca teve uma palavra para as condições de guardas, de técnicos de reinserção social e, na verdade, de todos nós, porque são os portugueses que pagam o sistema prisional, não é o Partido Socialista, somos nós que pagamos o sistema prisional. Chegámos então a 24. Um novo governo tomou posse, garantiu reformas na Justiça e não se pode, em rigor e honestidade, dizer que é sobre este governo que cai a grande parte da responsabilidade do Estado das nossas prisões. Em bom rigor não se pode dizer, porque sabemos bem quem teve a responsabilidade de nos governar nos últimos 8 anos. Mas ouvir a Sra. Ministra da Justiça dizer que estas fugas foram uma cadeia e uma sucessão de eventos, passando a responsabilidade implícita para guardas e para os membros das prisões, é não assumir a própria responsabilidade do Estado, é não assumir a própria responsabilidade política. Eu gostava, Sra. Ministra, que tirasse um dia do seu tempo para ir a um sistema de videovigilância de uma prisão e ver como 2 homens, às vezes 2 homens, têm que acompanhar centenas de imagens ao mesmo tempo. Tenho certeza de uma coisa, Sra. Ministra, que se lá fosse, se perder esse tempo, quando sair de lá, dirá que, na verdade, podem existir vários responsáveis para a fuga nas prisões. Mas há um grande responsável. É o Estado português e o Governo de Portugal que não permitiu que isso acontecesse. Ao dia de hoje, sei que muitos dos nossos concidadãos estão focados noutros dramas das suas vidas. O Parlamento não pode parar, como não para nunca nos momentos da maior crise nacional ou internacional. Mas este novo tempo em que vivemos, em que o sistema político, como aconteceu com o Sr. Diretor-Geral das Prisões, que teve que ser corrido do lugar antes de perceber que tinha que pôr o seu lugar à disposição, parece-nos incrível que os políticos, que aqueles que mandam, que as estruturas diretivas do sistema prisional
estejam sempre mais preocupadas com os presos do que com quem lá trabalha, com quem lá tem que viver todos os dias sob trabalho e com quem tem que os pagar. Esses somos nós, é por esses que os representamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.